E aí, pessoal, tudo bem? Vamos fazer o exercício 8 agora, então. Ó. Na ponte Rio-Niterói, há aberturas, chamadas juntas de dilatação, que têm a função de acomodar a movimentação das estruturas devido às variações de temperatura. De acordo com a empresa que administra a ponte no trecho sobre a Baía de Guanabara, as juntas de dilatação existem a cada 400 metros com cerca de 12 centímetros de abertura quando a temperatura está a 25 graus Celsius. Então, olha só, está entre sempre a 400 metros, né? E existe aí uma abertura de 12 centímetros. A temperatura inicial é de 25 graus Celsius. Sabendo que o coeficiente de dilatação linear do material que compõe a estrutura da ponte é 1,2 vezes 10 a menos 5, a máxima temperatura que o trecho da ponte sobre a Baía de Guanabara pode atingir sem que suas partes se comprimam umas contra as outras é. Então a ideia é o seguinte, ó. Vamos retirar os dados aqui que a gente tem do exercício, né? Para a gente poder entender o que está acontecendo. A gente tem que esta ponte, né? Cada placa dela, né? Como se fosse blocozinhos, né? Tem um comprimento aí, vou falar de comprimento inicial, de 400 metros, ok? Elas, entre uma placa e outra, tem 12 centímetros de abertura, ou seja, esse comprimento pode variar até 12 centímetros, ok? Não quer dizer que vai ser uma placa só variando, pode ser 6 centímetros para uma parte, 6 centímetros para outra, até completar esses 12. Mas eu vou considerar aqui a variação como sendo 12 centímetros. É como se eu estivesse pegando uma placa fixada numa certa região e esperando ela variar tudo isso. Quer dizer, imagina a seguinte situação assim, ó. Eu tenho aqui a placa, aqui ela está fixada, e aí ela pode variar aqui, ó, que tem a outra placa. Vamos imaginar que eu aqueci essa placa, ela pode variar até isso aqui, que é os 12 centímetros, ok? Essa que é a ideia. A temperatura inicial é de 25 graus Celsius. Eu quero descobrir qual que é a temperatura final. É isso que é o X da questão. E o coeficiente de dilatação é de 1,2 vezes 10 elevado a menos 5. Ok? Nem vou colocar a unidade de medida. Então, para resolver esse problema, é simples. Eu vou utilizar a ideia de dilatação linear. A variação do comprimento é o comprimento inicial vezes o coeficiente de dilatação vezes a variação de temperatura. Ok? A variação do comprimento é 12 centímetros, ou seja, 12 centímetros é 12 vezes 10 elevado a menos 2 metros. Então, 12 vezes 10 elevado a menos 2. Isso vai ser igual a 400 vezes 1,2 vezes 10 a menos 5. E aí eu vou deixar o ΔT aqui por último, ok? Deixa ele aí pra gente calcular daqui a pouco, tá bom? Então, olha só, vamos lá. Eu vou fazer esse processo aqui primeiro, então vai ficar 12 vezes 10 a menos 2. Vou multiplicar aqui. Então, eu vou fazer aqui 400 vezes 1,2. Vai dar 480 vezes 10 a menos 5. Vezes ΔT. Vou isolar o ΔT, vai ficar assim, ó, 12 vezes 10 a menos 2, dividido por 480 vezes 10 a menos 5. Isso vai ser igual. Eu vou fazer a divisão aqui, ó, do 12 com 480, ok? Então, eu vou fazer 12 dividido por 480, vai dar 0,025. Isso aqui é uma divisão, eu conservo a base e subtraio o expoente. Menos 2, menos... Opa, não vai caber aqui. Espera aí. Vou fazer aqui, ó. ΔT vai ser 0,025 vezes 10 elevado a menos 2 menos 5. Aí fica assim a priori. Vou continuar a minha operação aqui embaixo. Vai ficar assim, ó. ΔT vai ser 0,025 vezes 10. Menos com menos dá mais. Então vai ficar menos 2 mais 5. Então ΔT vai ser igual a 0,00 aqui, né?
25 vezes 10 elevado a mais 3, né? A mais 3. Aí eu vou fazer aqui, sair dessa notação, vai ficar 25, né, graus Celsius e a variação de temperatura. Então, olha só que legal. O ΔT, quem que é ΔT? ΔT, lembrem que é a temperatura final menos temperatura inicial, certo? Então, temperatura final menos temperatura inicial. Isso é igual a 25. Quanto que vale a temperatura inicial? A temperatura inicial vale 25 também. Então, a temperatura final, para que isso dê certo, tem que ser 50 graus Celsius. Então, ó, isso aqui tem duas maneiras de resolver. Você poderia ter aberto esse ΔT aqui já no início do problema. Então, colocado aqui, ó, entre parênteses, T menos 25. Desenvolvido tudo, na hora que você chegasse no final, já achava o T igual a 50. Ou do jeito que eu fiz, fui carregando o ΔT, e no final eu substituí a temperatura inicial e achei a temperatura final. Tudo isso aí no final dá certo, sem problema nenhum. Então a resposta, letra D.